Numa semana de esforço concentrado, o plenário analisa propostas sobre segurança pública, entre elas a que acaba com a saída temporária de presos e a que prevê penas mais rígidas em caso de assassinato de policiais. A gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que tem os detalhes. Olá, Dini, boa noite. Hoje os deputados votaram a urgência de um desses projetos aí sobre segurança pública, né? Isso mesmo, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora pela TV Câmara, ao vivo aqui no Jornal. Bom, essa urgência que foi aprovada agora há pouco pelo plenário da Câmara dos Deputados, ela autoriza que essa proposta sobre segurança pública, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, ela tenha algumas tramitações, ela pule algumas etapas de tramitação e seja avaliada diretamente aqui pelo plenário da Câmara. Essa proposta em específico que estamos falando é uma proposta que determina a obrigação de instalação de bloqueadores de telefonia, ou seja, de voz, de dados, internet, enfim, nas penitenciárias, nas unidades prisionais, né? E também 50 metros ao redor dessas unidades, Jaciene. Isso a custo das próprias operadoras de telefonia. As operadoras que não obedecerem a essa regra, elas ficam sujeitas a uma multa de 5 milhões de reais por dia e também podem até ter o sistema de venda, a venda de novas linhas suspensas por não cumprirem essa regra de bloqueadores. Bom, a urgência desse projeto foi aprovada e a expectativa é que ele seja votado ainda esta semana, assim como outros 5 projetos que também foram tratados na reunião de líderes partidários, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, aqui hoje, nesta tarde. Foram definidos esses 6 projetos, um é esse dos bloqueadores, e outros projetos, eles tratam de vários outros assuntos, entre eles, por exemplo, a questão de você não conseguir, só um pouquinho, crime de usar pessoas, e a tipificação do uso de pessoas como escudo humano. Em caso de assaltos, por exemplo, quando os assaltantes usam as pessoas como escudo humano, isso também passará a ser um crime propriamente dito. Uma outra proposta, ela propõe acabar com os saidões para os presos em datas comemorativas. Outra proposta, que a gente disse, que você falou agora há pouco, a questão da progressão da pena para quem faz algum tipo de lesão corporal grave ou até mata algum agente de segurança, entre eles os policiais. E, por fim, tem um outro projeto que é bastante polêmico, que trata dos autos de resistência, ou seja, quando pessoas são feridas ou mortas durante confrontos com policiais. Esses autos de resistência hoje são ocorrências, elas são lavradas, elas são registradas, mas não há regras sobre a investigação. E esse projeto de lei pede para que a investigação seja feita conforme é feita a investigação de um crime comum. Bom, Jaciene, nessa reunião que eu falei há pouco entre as lideranças partidárias e o presidente da Câmara, também ficou definido que serão votadas outras propostas. Uma delas é a que define, a que muda a tramitação das medidas provisórias aqui no Congresso Nacional, definindo aí regras novas. Entre elas, o fim da comissão mista de deputados e senadores que avalia a proposta antes de vir para o plenário da Câmara e para o plenário do Senado. Essas comissões seriam separadas agora, uma comissão na Câmara e uma comissão no Senado. Seria uma proposta de emenda à Constituição, né, Dini? Isso, é uma proposta de emenda à Constituição e a previsão é que ela seja votada amanhã, Jaciene. Também tem a previsão de votação de uma medida provisória, que é a primeira medida provisória de uma lista de 7 que já estão na pauta. Essa medida provisória, ela cria um fundo específico para incentivar projetos, a realização, a elaboração de projetos de infraestrutura no país. O governo colocaria aí cerca de 180 milhões de reais nesse novo fundo de investimento aí, um fundo de incentivo aos projetos de infraestrutura. Por fim, só para a gente lembrar, tem votação prevista até sexta-feira de manhã. Aí, na sexta-feira, a previsão é que se vote acordos internacionais, Jaciene. Uma semana cheia aqui na Câmara, né, Dini, com esse pacote aí de esses projetos aí de segurança pública e, como você disse aí, essa proposta de emenda à Constituição, então, que altera a tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional, né? Isso mesmo, Jaciene. Só para a gente ressaltar, houve essa reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, houve a concordância de se colocar esses projetos em pauta, dessa ordem que eu falei. No entanto, não há acordo sobre o mérito dessas propostas. Então, algumas são consideradas bem polêmicas.
Tá certo, Dini. A gente acompanha tudo aqui no Jornal da Câmara e muito obrigada pelas informações, viu? Boa noite. Boa noite.